Olá, olá, muitíssimo bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo este vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Agenda Berlim. De imediato, peço para que você curta o nosso vídeo e que você se inscreva. Bom, vamos lá. A notícia que eu gostaria de comentar hoje, fazer uma atualização, né, sobre o que está acontecendo aqui, principalmente depois de todo esse conflito Israel-Palestina, Israel-Hamas. Muita gente tem se perguntado qual a posição oficial do governo alemão. Muita gente tem perguntado se tem tido protesto aqui, como a gente vê na imprensa que houve também em vários outros países. Bom, a posição oficial do governo alemão é que o governo se coloca de maneira favorável ao Estado de Israel, tá? O ministro do exterior daqui da Alemanha, o Heiko Maas, disse que Israel tem o direito de se defender, se colocou a favor de Israel, e desde a Segunda Guerra que você vê uma preocupação do governo alemão realmente considerável em apoiar Israel em praticamente tudo que o país faz, ao menos de primeira vista, certo? Bom, agora a gente está tendo que os políticos eles passam por um grande dilema, porque ao mesmo tempo que a elite política da Alemanha e o governo alemão oficialmente apoiam Israel, ao mesmo tempo, boa parte dessa mesma elite política fez um esforço monumental para trazer muitos imigrantes aqui também no pós-guerra, né? Depois que acaba a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha passa por um boom econômico gigantesco, só que tinha pouca mão de obra aqui. Muitos dos homens, por exemplo, tinham morrido durante a Segunda Guerra e a Alemanha precisava importar muita mão de obra. Então, inicialmente vieram mão de obras aí, pessoas, né, trabalhadores de Portugal, da Espanha, da Itália, mas isso não foi suficiente, então eles tiveram que importar milhares e milhares de pessoas, de trabalhadores da Turquia. A ideia original, a ideia inicial é que esses trabalhadores viriam aqui para a Alemanha, trabalhariam por alguns anos e depois voltariam aos seus países. Bom, o próprio termo que se dá para esses trabalhadores é Gastarbeiter, né, que seriam os trabalhadores convidados. Eles viriam, trabalhariam e depois voltariam para os seus países. Só que, claro, não foi isso que aconteceu e hoje em dia uma das maiores minorias que existem na Alemanha é de turcos, né? E aí, claro, turcos muçulmanos. Bom, e aí, o que aconteceu aqui em termos de protesto? Houve protestos aqui na Alemanha, né, favoráveis à Palestina, por exemplo, como a gente viu em outros países, como França e etc. Sim, houve grandes protestos aqui, principalmente no último final de semana, né, no sábado e no domingo você também teve algumas movimentações, principalmente na região de Nordrhein-Westfalen, Westfália do Norte, e Berlim, porque são os locais que têm as maiores comunidades, as comunidades mais relevantes de turcos e de árabes, de modo geral, né, mas principalmente de turcos. Bom, e como é que se deu? Como é que foram essas manifestações? Bom, a gente teve aí vários casos de violência, né, partindo dos manifestantes. Né? Você tem, por exemplo, que em Berlim a polícia contou com a força de 900 policiais, mas apesar de você ter 900 policiais para controlar a manifestação de 2 a 3 mil pessoas, pelo menos os números oficiais, né, 2.500 mais ou menos, mas é uma variação, mas 900 policiais para controlar 2.500 pessoas se manifestando contra Israel, basicamente, né, e aí com várias frases de um teor antissemita muito forte, né, mas você tem aí que cerca de 93 policiais alemães, policiais de Berlim, né, foram feridos durante essas manifestações. Então essas pessoas foram atacadas, né, os policiais, esses funcionários do estado de Berlim, eles foram atacados com pedras, com garrafas, né, você tem inclusive jornalistas sendo feridos durante essa manifestação que a gente teve aqui em Berlim. Uma repórter que se feriu, inclusive, foi uma repórter israelense, certo? Ela foi atacada com fogos e acabou que ela se feriu também. Então você tem policiais e jornalistas feridos aqui durante essas manifestações aqui em Berlim. E a polícia não fez nada? Bom, vamos lá para essa questão do que a polícia fez, tá? A polícia, ela fez sim, ela chegou a prender mais de 50 manifestantes, tá? Aqui em Berlim. E um detalhe que eu achei muito curioso, lendo aqui as notícias, é de que a polícia ela fez um esforço muito grande para manter o distanciamento, as regras de higiene por conta do coronavírus, enquanto que os manifestantes gritavam coisas claramente ilegais, como, por exemplo, pedindo a nova intifada, né, um novo assassinato dos judeus, dizendo que a solução pacífica, uma solução de paz, não era uma solução para eles. Né, conclamando aí novos ataques a Israel, dizendo que Israel não tem o direito de existir, né, e tudo que você possa imaginar. Inclusive falando que Hitler estaria orgulhoso dos israelenses, porque os israelenses estariam fazendo a mesma coisa que Hitler fez com os judeus. Né? Então você tem aí uma série de... uma escalação muito grande das manifestações aqui em Berlim. Né? Outra coisa que ficou muito claro que é a fraqueza, de certa forma, do Estado alemão é que numa cidade aqui chamada Hagen, a prefeitura, como aconteceu com várias outras cidades aqui na Alemanha, Frankfurt, por exemplo, né, hasteou a bandeira de Israel, né, claramente uma demonstração de apoio ao Estado de Israel.
Aqui em Berlim você teve, por exemplo, a prefeitura de Pankow, tentaram incendiar a bandeira de Israel que foi hasteada na frente da prefeitura de Pankow. A própria sede do partido CDU, o partido de Angela Merkel, que governa a Alemanha hoje em dia, eles também hastearam a bandeira de Israel e a bandeira foi roubada. Até onde eu vi, eles estão investigando para saber quem foi que roubou, né? Mas outra fraqueza é que na cidade de Hagen, como eu estava mencionando anteriormente, a gente teve que a prefeitura hasteou uma bandeira de Israel, mas temendo uma escalada da situação, os protestos violentos por parte, né, dessa população, principalmente muçulmana, eles decidiram retirar a bandeira. Então isso demonstra realmente a fraqueza, né? É o Estado se curvando com medo de manifestações. Então, a situação em relação a todo esse conflito na Israel-Palestina, aqui na Alemanha, em relação a esses protestos, é isso. Então, a gente vê claramente aí que esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio, ele foi trazido, ele foi importado para cá. Aqui também se fala na questão do antissemitismo, que voltou com toda a força. Você tem declarações aí das lideranças judaicas aqui da Alemanha dizendo que eles escutam na rua hoje em dia coisas que eram faladas realmente na época do nazismo. Então, essa situação é extremamente preocupante para os judeus, não só na Alemanha, mas em vários outros países também, né? E até mesmo no local onde eles podem se refugiar, teoricamente, com muita segurança, Israel também está sendo atacado. Então, é isso que eu tenho para trazer aqui para vocês. Hoje, não esquece mais uma vez de curtir, compartilhar, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Muitíssimo obrigado.